Bom, pessoal, então vamos começar pelos primeiros conceitos, né, do curso de hipermemória e hiperaprendizagem. E eu até fico um pouco nervoso na hora de gravar esse curso, porque eu sei, como eu falei no início, eu sei o quão relevante e o quanto isso tem capacidade de modificar de maneira efetiva e consistente toda uma vida da pessoa, da maneira como ela estuda e o quanto ela vai obter do conhecimento, né, das informações que ela consome. Então é justamente essa primeira linha que a gente vai puxar da didática do curso, que é como consumir as informações, seja em videoaula, seja em aula, seja em leitura, tá? Um conceito que eu vou apresentar para vocês aqui que não é apresentado, que pouquíssimo é falado em escola, universidade, enfim, só que é de fundamental importância, isso vai seguir para o restante da vida de vocês, tá? Que é o posicionamento mental que vocês têm na hora de receber as informações, tá? E o que é posicionamento mental? Vamos com calma, vamos trazer esse conceito daqui. O que é um posicionamento mental, tá? Basicamente, é como toda a sua consciência, todo o seu cérebro está trabalhando para buscar um tipo de informação, um tipo de coisa, digamos assim, tá? Vou dar um exemplo para ficar claro. Quando você vai assistir um filme, o posicionamento mental que você tem é de lazer, né? Você quer se divertir com o filme, você quer prestar atenção na narrativa, nos personagens, enfim, na história. É diferente do posicionamento mental que você tem caso você vá ler um documento. Você tem que assinar alguma coisa e ler um documento. Você vai procurar nas entrelinhas ali se tem algo que, enfim, pode te enganar. Você vai estar procurando aquilo ali no documento, né? Que é diferente do posicionamento mental, por exemplo, se você está na beira do mar, na praia, sentado. Ali também é lazer. Você não quer pensar em nada, você quer ficar tranquilo, né? Um exemplo que fica muito bacana para exemplificar de posicionamento mental é quando você está fazendo o jogo de 7 erros. Você está procurando erros nas duas imagens, né? Você está comparando elas e procurando erros. Então, qual é o posicionamento mental que a gente tem que desenvolver? Aonde tem que estar a nossa atenção, nossa mente, quando a gente está vendo uma videoaula, quando a gente está fazendo uma leitura ou em uma aula? Qual é o posicionamento mental de entendimento? Como a gente tem que prestar essa atenção na aula, tá? Para isso tem aqui um acrônimo mnemônico, tá? Eu vou explicar o que é isso daqui no decorrer do curso, tá? Só vou pôr aqui para vocês, já para vocês estar familiarizado com esses conceitos, tá? Beleza, tá? Isso daqui representa o nosso posicionamento mental de entendimento, aquilo que a gente tem que captar na hora que a gente está na videoaula, aula, enfim. E o que é? Aqui no centro, tá? A gente tem 3 letras, isso daqui é um L, tá? Você tem que buscar o contexto, beleza? O contexto do que está sendo ensinado, onde é que está posto isso, com que áreas do conhecimento se encaixa, onde na minha vida isso se encaixa, perfeito? A estrutura, ou seja, o que vem primeiro, o que vem no meio, o que vem depois no fim, como está se encaixando esse conteúdo em termos hierárquicos, em termos de prioridade, tá? O que vem antes, o que vem depois, perfeito? E a lógica, o que cada coisa que eu estou aprendendo, uma afeta a outra. Uma influencia a outra. Bom, o início da fala que eu falei de posicionamento mental, veja bem, eu peguei e trouxe exemplos de como é que é em filme, como é que você está no jogo de 7 erros, né? De posicionamento mental, e depois eu fui trazendo para como vai ser o seu posicionamento mental prestando atenção em uma aula. Justamente, lembra, para desenvolver a hipermemória e a hiperaprendizagem. A gente está vendo aqui a primeira parte, que é como você vai captar as informações. Perfeito? Captar as informações de maneira correta, né? Esses 3 daqui, tá? Isso gera o entendimento, perfeito? E o que é esse D e esse C que eu coloquei aqui na periférica, tá? De posicionamento mental. Porque muitas pessoas vão para a aula, e isso tá na aula com posicionamento mental correto, né? Muitas pessoas vão para a aula com posicionamento mental achando que tem que memorizar o que é falado pelo professor, né? No primeiro momento. Não é etapa de memorização. A etapa de memorização é um construto, a gente vai ver no decorrer do curso, né? Até neurofisiologicamente não tem como você memorizar uma coisa de uma única vez, de primeira vez, né? Você está na memória de curto prazo, depois a gente vai colocar na memória de longo prazo, perfeito? Quais são os principais erros, então, de posicionamento mental que se comete na aula? Dúvida e crítica. Ou seja, você ainda não pegou o contexto,
ainda não pegou a estrutura e ainda não pegou a lógica do conteúdo para ter o entendimento e você já está procurando dúvidas e críticas no conteúdo, né? Você está focado nisso daqui. Ou seja, isso daqui vai comprometer, tá, o seu processo de aprendizado e é muito importante que você entenda esse contexto, a estrutura e a lógica para que forme o seu aprendizado e desenvolva a memorização, né? Assim vai ficar fragmentado o seu entendimento do conteúdo, só focado na crítica e na dúvida. Perfeito? Eu vou falar agora, adiante, vou apagar aqui, falar como isso em conjunto funciona para a sua memorização, para a sua capacidade de memorização.